No vídeo de hoje, vamos ver sobre uma vez salvo, salvo para sempre? Católicos e protestantes explicados. Uma análise documental sobre a doutrina da segurança da salvação no cristianismo, comparando as principais visões dentro. Olá, seja bem-vindo ao Curioso Saber. Aqui você aprende sobre ciência, história, tecnologia, natureza e grandes curiosidades do mundo de um jeito simples e envolvente. Curta, comente, inscreva-se no canal e vamos para o vídeo de hoje. A frase, uma vez salvo, salvo para sempre, parece simples, mas toca em uma das questões mais profundas do cristianismo. Afinal, a salvação pode ser perdida? Uma pessoa que realmente creu em Cristo pode abandonar a fé e ainda assim permanecer salva? Ou a salvação, uma vez recebida, está eternamente garantida por Deus? Ao longo da história cristã, católicos e protestantes responderam de formas diferentes. E mesmo dentro do protestantismo, há visões bastante distintas. Para alguns, a segurança da salvação é uma promessa firme. Para outros, a perseverança na fé é indispensável. Este vídeo não parte da caricatura, mas da tentativa de entender como cada tradição interpreta a Bíblia, a graça, a fé, as obras e a liberdade humana. No centro do cristianismo está a ideia de que a humanidade precisa ser reconciliada com Deus. Essa reconciliação acontece por meio de Jesus Cristo, sua morte, ressurreição e graça. Mas as tradições cristãs divergem sobre como essa graça é recebida, preservada e vivida. Para praticamente todos os cristãos históricos, a salvação não é apenas um prêmio futuro. Ela envolve perdão, transformação, nova vida e comunhão com Deus. A discussão começa quando se pergunta se essa comunhão pode ser rompida de modo definitivo. O debate não é apenas acadêmico, ele afeta a vida espiritual, a forma como alguém lida com pecado, arrependimento, segurança, medo, disciplina e esperança. No catolicismo, a salvação é entendida como dom gratuito de Deus, recebido pela graça, mas vivido em cooperação com essa graça. A Igreja Católica ensina que o batismo perdoa os pecados e introduz a pessoa na vida da graça. Porém, essa vida pode ser ferida ou perdida pelo pecado mortal, isto é, uma escolha grave feita com plena consciência e consentimento. Nesse sentido, o catolicismo não ensina uma segurança automática e irreversível da salvação. A pessoa precisa permanecer em Cristo, arrepender-se, buscar a reconciliação e viver na fé. A confissão, a Eucaristia e a vida sacramental aparecem como meios pelos quais Deus restaura, fortalece e sustenta o fiel. Para a teologia católica, Deus é sempre o primeiro a agir. Ninguém se salva por mérito próprio. Mas a resposta humana também importa. A graça não destrói a liberdade, mas a cura e eleva. Por isso, a salvação é vista como caminho, não apenas como um momento isolado. Textos bíblicos que falam sobre permanecer em Cristo, perseverar até o fim e evitar a apostasia são lidos como advertências reais. A esperança do cristão não está na própria força, mas na fidelidade de Deus. Ainda assim, a pessoa pode rejeitar a graça. Por isso, no catolicismo, segurança espiritual existe como confiança em Deus, mas não como presunção de que qualquer escolha futura será irrelevante. Quando se fala em protestantismo, é importante evitar generalizações. Não existe uma única resposta protestante para a pergunta, uma vez salvo, salvo para sempre. A Reforma Protestante enfatizou a salvação pela graça mediante a fé, não pelas obras humanas. Mas diferentes tradições desenvolveram explicações distintas sobre eleição,
perseverança e possibilidade de queda. Calvinistas, arminianos, luteranos, metodistas, batistas e pentecostais podem concordar em muitos pontos e discordar profundamente em outros. O ponto comum é que Cristo salva pela graça. A divergência está em saber se a fé verdadeira pode ser abandonada, se o salvo necessariamente persevera ou se uma pessoa pode resistir à graça até o fim. Na tradição reformada ou calvinista, a doutrina costuma ser chamada de perseverança dos santos. A ideia não é simplesmente que alguém pode fazer uma oração e depois viver de qualquer maneira. O ensino é que aqueles que foram verdadeiramente regenerados por Deus serão preservados por Deus e perseverarão na fé até o fim. Se alguém abandona definitivamente a fé, muitos calvinistas diriam que essa pessoa nunca foi realmente convertida, mesmo que tenha parecido crer por algum tempo. Assim, a segurança da salvação está na eleição, na obra de Cristo e no poder de Deus, não na estabilidade emocional ou moral do indivíduo. A perseverança é vista como fruto da salvação verdadeira. Na tradição arminiana, muito presente em metodistas, pentecostais e outros grupos evangélicos, a graça de Deus é essencial, mas pode ser resistida. A pessoa é chamada a crer, permanecer e responder continuamente à ação divina. Muitos arminianos entendem que um cristão verdadeiro pode, sim, abandonar a fé de forma consciente e persistente, afastando-se da salvação. Não se trata de perder a salvação por qualquer pecado ou fraqueza momentânea, mas de apostasia real, uma rejeição deliberada de Cristo. Por isso, as advertências do Novo Testamento são lidas como alertas sérios, dirigidos a cristãos reais. A segurança existe, mas está ligada à permanência viva na fé. Entre muitos batistas e evangélicos, especialmente em contextos influenciados pela teologia reformada ou pelo evangelicalismo norte-americano, aparece a expressão segurança eterna. Em algumas versões, ela se aproxima da perseverança dos santos. Em outras, é popularizada como uma garantia de que quem aceitou Jesus nunca mais poderá perder a salvação. Aqui existe uma diferença importante. A visão mais cuidadosa afirma que a fé verdadeira produz transformação e perseverança. Já uma versão mais simplificada pode gerar a ideia de que uma decisão passada basta, mesmo sem arrependimento, comunhão com Deus ou frutos de fé. Muitos cristãos criticam essa versão por confundir segurança espiritual com permissividade moral. No luteranismo, a salvação é pela graça mediante a fé, com forte ênfase na promessa de Deus em Cristo. Ao mesmo tempo, muitos luteranos afirmam que a fé pode ser perdida pela incredulidade persistente. A segurança está no Evangelho, nos sacramentos e na fidelidade de Deus, não em uma confiança abstrata na própria decisão religiosa. Já em igrejas ortodoxas, a linguagem costuma ser menos jurídica e mais terapêutica. A salvação é vista como união com Deus, cura e participação na vida divina. Nesse quadro, a pergunta perde um pouco o formato de contrato garantido e passa a ser entendida como permanência, cura, arrependimento e transformação contínua em Cristo. O debate existe porque a própria Bíblia contém textos que parecem enfatizar dimensões diferentes. Alguns falam com força sobre a segurança do crente, dizendo que ninguém pode arrebatar as ovelhas das mãos de Cristo, e que Deus completa a boa obra que começou. Outros alertam contra cair, endurecer o coração, abandonar a fé e não permanecer em Cristo. As tradições cristãs organizam esses textos de modos diferentes.
calvinistas interpretam as advertências como meios que Deus usa para preservar os eleitos. Arminianos e católicos tendem a vê-las como advertências reais contra uma perda possível. O ponto central é como equilibrar promessa, responsabilidade, graça e perseverança. No fim, a pergunta "uma vez salvo, salvo para sempre?" revela duas preocupações legítimas. De um lado, o cristão não deve viver em terror constante, como se Deus fosse frágil, distante ou incapaz de sustentar quem confia nele. De outro, a fé cristã nunca tratou o pecado, a apostasia e a indiferença como detalhes sem importância. Católicos, calvinistas, arminianos e luteranos discordam sobre a possibilidade de perder a salvação, mas todos, em suas melhores formulações, chamam o fiel a confiar em Cristo, arrepender-se, perseverar e viver uma fé real. A diferença está em como cada tradição explica o mistério entre a fidelidade de Deus e a resposta humana. Obrigado pela sua atenção até aqui. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o assunto, deixe seu like, compartilhe com alguém curioso e inscreva-se no canal Curioso Saber.